Fala, Dev! Aqui é Gabriel Buzzi, sou Head de Tecnologia aqui na Rocket City, estou com o Thiago e hoje a gente vai construir um agente usando o Agent Builder da OpenAI que lançou essa semana no Dev Day. Tá? Então a gente vai construir um agente que basicamente ele entende se o usuário quer falar de eventos ou se ele quer falar, pedir dúvidas técnicas, e ele vai entender a pergunta do usuário e vai fazer a consulta nas bases de conhecimento conforme a necessidade. Fala, Dev, sou o Thiago, eu sou aqui do time de educação da Rocket e a gente vai ver um pouco sobre novidades em geral também, né? Além de fazer essa construção do agente que foi citado pelo Buzzi, vamos ver um pouco de novidade, vamos ver sobre alguns modelos, vamos dar algumas dicas também, né? Sobre algumas ferramentas em geral de IA para o dia a dia. Outra novidade que a OpenAI trouxe foi justamente a construção de agentes dentro da própria interface lá da OpenAI, do próprio GPT. Então, basicamente, eles vieram para construir uma ferramenta de workflows que vai justamente para competir com o Zapier, vai competir com N8N, vai competir com o Make, nessa construção de workflows para construção de agentes. Né? Então, eles querem facilitar que nós, programadores, consigamos construir agentes junto com o OpenAI muito mais fácil. Então, isso aumenta aí a quantidade de pessoas que estão usando os modelos da OpenAI em agentes, mas também facilita para a gente que quer desenvolver, construir isso, né? E aí, para fazer isso, uma das coisas que eles fizeram aqui foi trazer esse Agent Builder, que a gente vai testar e vai criar alguns agentes aqui hoje, nessa live. Basicamente, é uma ferramenta de workflow mesmo, onde você bota início, fim, vai dizendo os passos que ela vai acontecendo, e você consegue encaixar alguns agentes, né? E aí depois a gente até pode debater aqui, Thiago, essa discussão do que é um agente, o que é um workflow, que é uma discussão também que a OpenAI acabou gerando em torno de chamar isso de Agent Builder, por mais que seja um workflow, uma automação, né? E aí, junto disso, ela traz também algumas outras, umas integrações que bem legais, assim, dentro de próprias ferramentas. Então, tipo, a integração desses agentes que elas construíram dentro de ferramentas como Albert Sans, a HubSpot, por exemplo, tem um chat lá dentro com base em todos os tickets. Você, dentro do próprio Canva, você conseguir ter um agente que consegue executar e fazer coisas dentro do próprio Canva, lá no caso aqui da documentação. E aí a gente tem aqui o próprio Evernote, ter todo um chat com o agêntico, né, que consegue se integrar com as coisas da própria ferramenta. Então, a gente passa a ter uma facilitação de construir esse tipo de agente sem sair da OpenAI. E aí a gente vai ver mais ou menos como que isso aqui vai funcionar já já. Uma das coisas legais é que, nas próprias palavras da OpenAI ontem, o que eles construíram aqui é um orquestrador de agente. Exato. Né? Então, acho que, já quebrando expectativas, assim, eu vi 1 milhão de vídeos no YouTube e artigos já colocando como N8N Killer, Zapier Killer, cara, de bate pronto. Ainda não, né? Não. O negócio saiu ontem, não é para isso, o N8N, tá muito avançado. E é outra pegada. Isso aqui é como se fosse uma camada antes do N8N, tanto que o Zapier tá aí. Então, é uma camada para organizar os fluxos em geral e as integrações que essas ferramentas dão. É uma coisa a mais, né? Deixa eu até abrir aqui, acho que é legal a gente trazer esse ponto aqui. Deixa eu abrir aqui o SquareDraw. Uma das coisas que é justamente isso, né? Quando a gente tem, até para a gente trazer o que é um agente, o que é esse workflow que ele faz, basicamente pensa que você tem aqui o Agent Builder, que é esse orchestrator, né? Vou botar em português, né? Orquestrador. E aí, basicamente, o que ele faz? Ele entende, o objetivo dele é justamente entender. Você vai ter um fluxo meio que pré-definido do que você quer fazer, e o agente, e você vai entender com base no fluxo, no que está acontecendo, para os caminhos que estão sendo seguidos, aonde você quer levar o usuário, aonde você quer fazer ele, né? Então, pensa que eu tenho aqui um orquestrador que vai gerenciar não um só agente, mas pode ter múltiplos agentes aqui. E aí ele vai entender, baseado no que o usuário está perguntando, eu devo chamar o agente 1, agente 2 ou agente 3. E cada um desses agentes aqui faz alguma coisa. E esse agente aqui pode ser toda uma integração enorme, que é uma chamada da API lá para um webhook, de uma integração com o N8N, que consegue fazer algo muito mais robusto, que vai muito além, de fato, do que só fazer uma chamada agente aqui, né? Enquanto o agente aqui da OpenAI mesmo é algo um pouquinho mais limitado. É realmente como se você tivesse integrar uma ferramenta junto do próprio chat mesmo ali da LLM para conseguir fazer essa comunicação, essa integração, trazer essa inteligência. E aí você pode integrar ela com uma integração do Zapier, uma integração do Make, uma integração do N8N. Então, ela está aqui numa camada para facilitar a construção disso aqui. Ele veio
faz muito sentido para mim. Ele veio como, é isso, né? O orquestrador de agentes, um organizador em geral, e numa pegada bem mais simples. Eu, pelo menos, mexendo, eu achei ele muito mais simples do que o fluxo de um Make da vida e de um N8N, que a Sim, ele é proposta é bem simples. ligeiramente diferente. E aí, até uma das coisas que a gente quer construir aqui, e a gente pode até desenhar aqui a ideia em si. Uma das coisas que a gente quer, por exemplo, a gente que a gente vai construir aqui hoje com vocês, a premissa é justamente ele ser o quê? Vamos supor que a gente tem aqui, a gente queira construir um chat, ou um agente que consiga, um assistente que consiga ajudar e dar suporte de linha de frente para o nosso time de suporte. Então, o que a gente faz aqui? A gente monta esse orquestrador lá no Agent Builder, certo? E aí, o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai ler a mensagem que o usuário está mandando. Então, o usuário ele vai mandar uma mensagem aqui para dentro desse orquestrador. E aí, a gente faz assim, ó, né? Vou botar aqui. O usuário manda mensagem. O usuário vai mandar mensagem. Tá dando para ver bem ou o Thiago tá pequeno? Tá bom. Tá show. Vai dar assim para ficar mais fácil. Então, basicamente, o usuário vai mandar uma mensagem, ele vai cair dentro do orquestrador, e o orquestrador aqui ele vai entender, opa, essa mensagem do usuário é uma mensagem que eu deveria bater no meu agente de eventos? E o agente de eventos ele tem toda uma base de conhecimento em cima de todos os eventos da Rocket? Ou ele deveria cair numa base aqui de helpdesk, onde tem todos os nossos helpdesks para conseguir fazer uma resposta de primeira mão? Ou ele deveria simplesmente vir aqui e mandar uma mensagem, dar uma continuidade para essa mensagem, abrir um ticket lá dentro do nosso suporte? Então, aqui, abrir um ticket no HubSpot lá, por exemplo, que é o nosso, que é o que a gente está usando. Então, a gente consegue basicamente entender a mensagem do usuário e esse orquestrador vai saber direcionar o que ele precisa fazer e no final ela retorna aqui uma resposta para o usuário, do que ele precisa e do que ele está perguntando. Então a gente passa a ter que a gente literalmente construir um workflow de agentes aqui e cada um desses caras aqui são agentes que eles podem funcionar de uma forma totalmente independente. E aí vai do quanto a gente quer dar complexidade para isso. E aí esse agente aqui de eventos ele pode ser só um agentezinho simples do próprio ChatGPT, ou pode ser um workflow, um agente muito mais complexo, feito no N8N, no Zapier, no Maker da vida, que aí é um fluxo que hoje talvez você já tenha dentro da sua API. Eu não sou um profundo conhecedor do N8N, né? Mas eu achei muito legal a facilidade, tipo, de você definir um agente que faz isso, e aí a resposta ou os tipos de resposta já ser passado para o outro, sabe? Sei lá, se você quer em JSON e você quer que o esquema seja de tal forma, se você quer só um texto, se você quer de tal forma. Eu achei muito legal essa simplicidade que eles trouxeram ali. Tá muito clean, assim. Só para a gente ir avançando também, uma das coisas que é muito legal é que, assim como eles começaram a trazer essa parte de trazer HTML e trazer esses UI-kits assim, para dentro do chat, eles também construíram aqui dentro, que a gente vai poder experimentar um pouquinho, esse tipo de visualização, né? Onde eles, dentro do próprio ChatGPT, ali dentro desse próprio SDK, a gente consegue criar interfaces que retornam, respondem dinâmicos, né? Que são o que eles estão chamando de widgets. Então, pensa que a gente pode ter lá um agente que ele é responsável por trazer informações de todos os eventos que a gente tem da Rocket, e aí a gente constrói um widgetzinho que tem sempre o ícone do evento, o nome do evento, a descrição do evento, a data de início e fim, e um link para acessar o conteúdo do evento. Então a gente consegue fazer esse widgetzinho e o próprio chat retorna. Então isso dá uma opção muito legal de você facilitar a construção dos seus agentes, e aí de uma forma bem padronizada. Então, deixa eu ver se aqui dentro do documento, senão aqui não tem um exemplo, mas a gente pode construir aqui dentro junto. Na hora que você cria, ele tem, né? Ele tem uns templates, ele chama de templates. Uma coisa bem curiosa, já que a gente vai mostrar fazendo assim, ele usa aquele AutoURL, né? A plataforma, alguma coisa. E ali eu nunca tinha feito integração. Você já tinha feito faz tempo, imagino eu, Buzi, mas. Ou você fez hoje, na hora que você foi usar ali, você teve que validar, enviar foto, enviar documento, essas coisas. Então, como eu usei a conta da Rocket, a gente já tinha, né? Então é até importante, legal, trazer essa informação. Para você poder usar o Agent Builder hoje, você precisa ter você precisa ter uma conta de organização, essa organização ser verificada. Essa verificação é muito simples, é só você mandar uma foto do seu documento, e aí ele te verifica ali, geralmente é rapidinho, e aí a tua organização fica verificada. Como eu já estava usando da Rocket, a gente já estava verificado que eu tinha que fazer um tempo atrás, e aí ela já funciona. Mas você precisa, para usar o Agent Builder, que a gente vai mostrar aqui agora, você precisa ter uma organização verificada dentro da OpenAI, que é um processo bem tranquilo de fazer. Tá? E hoje, então, essa solução, ela foi disponibilizada ontem, ela está gratuita para todo mundo, ela só precisa dessa validação, e aí fizeram uma pergunta mais cedo, eu não vou lembrar quem que foi, mas já posso substituir, cara,
Já posso sair usando? Não. A resposta é não. Não substitui outras coisas que você tem e é um teste, cara. Ele tá aberto. Ele só foi colocado ali e ainda tem que ser validado. É quase que um MVP. Então, não é para sair já substituindo todas as coisas que tem e tudo mais. Nem dá para fazer isso, tá? Até porque a forma com que o Agent Builder funciona, ele não é tão plug and play. A gente vai ver aqui que ele, por isso que ele foi apresentado dentro do próprio Dev Day, justamente porque ele é, na verdade, uma ferramenta que ele não vira um link que qualquer usuário pode usar. Ele vira, de fato, um workflow, uma API que funciona por debaixo dos panos, e aí você precisa construir o front-end disso. A gente vai até mostrar para vocês como isso funciona agora. E aí vai ficar mais fácil de entender como que aplica isso, como que executa. Então, existe toda uma demanda de você passar a usar SDK, de criação de agentes da OpenAI. Então, por exemplo, até para quem já ouviu, quem está um pouco mais inteirado, existem algumas SDKs. Aqui, as mais conhecidas, então, é aquela da Vercel, tem a da LangChain, tem a da própria da OpenRouter, tem um SDK, tem o o Mastra, tem agora o da OpenAI, que é o Codex Agent, Codex SDK, e aí tem também o do Cloud, que essa semana eles lançaram. Então, eles têm essas SDKs que, no fim de contas, o que elas são? Basicamente, elas permitem que, de uma forma meio padronizada, você diga qual que é o modelo, qual que é o prompt, quais são as ferramentas que vão ser chamadas, então você construir, inclusive o que a gente vai construir aqui, de uma forma pelo código, né? Então, você precisa ter essa integração. Então, basicamente, existe uma parte de código que ainda precisa ser feito. Isso aqui não é feito para o usuário final, não é feito, por exemplo, para minha mãe, que não é uma programadora, é feito para um programador aplicar isso dentro de uma aplicação que já existe. Gustavo perguntou, vai dar para integrar agentes criados em outra plataforma, fluxos? A princípio, sim, e aí a gente vai mostrar algumas formas de fazer isso. A maior parte das integrações, a princípio, que a OpenAI deixou aqui para fazer é usando através de MCP. E aí dá para, a princípio, eu não cheguei a testar, mas talvez deva ter uma opção aqui de webhook também, mas elas conseguem funcionar tudo via o MCP. Então, assim, é mais uma oportunidade para as empresas correrem atrás de fazer os seus próprios MCPs para conseguir atender mais uma demanda do mercado. Então, a OpenAI aqui nesse evento ela trouxe várias necessidades aqui do mercado, das empresas correndo atrás de de olhar muito para IA, porque o mercado está indo para esse caminho. O único que está disponível ali de ontem para hoje para fazer isso que o Gustavo perguntou é o próprio Zapier, que aí ele vai conectar com todo mundo, né? Então, Legal. por exemplo, se quer conectar com o WhatsApp, aí vai ser o Zapier que faz a conexão inteira e o Agent Builder só faz o intermédio. Bora então lá criar esse agente, então? Então, acessando aqui o link da OpenAI, platform.openai.com, você vai ter aqui na lateral um menu chamado Build Agents, e aí você clica aqui em Agent Builder. E aí ele vai te jogar aqui para essa página, você pode abrir aqui o agentezinho. Outra forma de você fazer isso é aqui dentro da conta da OpenAI. Você vem em Dashboard e tem aqui na esquerdinha Agent Builder. Eu até tenho aqui um agente que eu já criei hoje mais cedo para testar e experimentar, mas a gente vai criar um novo do zero. Então, só para a gente recapitular qual é a ideia do que a gente quer fazer aqui, nós queremos criar um agente, um workflow aqui, que basicamente o usuário vai mandar uma mensagem e aí ele vai tentar entender qual que é o agente que ele tem que chamar, se é um agente que tem contexto sobre todo o nosso helpdesk, ou se é um agente que tem contexto sobre evento, ou se é um agente que tem, ou ele vai mandar lá para o HubSpot ou algo nesse sentido. Então, assim que você começa um novo agente aqui, você tem essa interface, e aí aqui na esquerda a gente vê quais são as opções que você tem. Então, a gente pode criar agentes, a gente pode criar finalizações. Nossa, estou clicando aqui, ele está criando, então não vamos clicar. Você pode criar aqui os encerramentos dos workflows, algumas notas, anotações, se você quiser criar aqui dentro. Então, ele deixa aqui você criar um stick note aqui. Você pode chamar algumas to-calls, então ele ler um arquivo, ele fazer um guardrails, que a gente vai apresentar um pouquinho. O guardrails, basicamente, ele serve para você servir como uma camada de segurança e proteção antes. Então, por exemplo, eu quero adicionar moderação aqui, ó, ele tem moderação contra qualquer questão de ameaça ou conteúdo sexual ou jailbreaks aqui, de tentativas de fazer prompt injection para tentar, de fato, fazer o agente não fazer o que ele deveria fazer. Então, ele tem essa camada, tem umas camadas contra alucinação aqui que você pode adicionar, e aí você consegue trazer isso para frente aqui para trazer um pouquinho mais de proteção, e aí vai de você entender em qual dos agentes você quer e que momento você quer fazer isso, tá? E aí existe também aqui, você pode trazer os seus próprios MCPs, conectar com ferramentas externas, e aí aqui você tem algumas camadas lógicas, if else, while, aprovação do usuário, ou seja, você botar o human in the loop aqui, né? De fato, você botar o usuário para interagir com o seu agente no meio do caminho. E aí algumas questões mais de aqui para você setar estados no meio do caminho e fazer transformação. E aí é aquela tipo de interface
interativa de mapeamento. Você quer trazer alguma coisa aqui, Thiago? Ou a gente pode seguir para a gente? Podemos seguir. Eu acho que para quem nunca teve contato, né, temos muitas lives aí, muito conteúdo do Mike falando sobre agentes em geral. A ideia é a mesma, mas aqui para quem nunca mexeu em nada, de novo, cara, é muito simples, né? Você olha para a esquerda, assim, você tem o agente, que é o agente, você tem o final, que você sempre tem que ter um final, né? Então ele vai ter um end ali em algum lugar, e ele vai ter a condicional. A única coisa que eu tô lembrando do vídeo de introdução ontem, que a galera tava pesando, é que lá, em vários momentos, eles falaram assim: você não precisa codificar, você não precisa saber código, é totalmente low code. Você não precisa saber nada de programação. E não sei se é 100% de verdade, né? Porque o pensamento, aquele pensamento sistêmico de construção que o Booz Lógica da desenhou agora há programação, pouco, né? aquele if else ali, você pode falar, não sei programar, mas você tem o pensamento lógico. Então, assim, Mas até ajuda tem uma camada de demais. programação ali. Ela só facilita. Ela é boa para o user experience aqui, mas realmente você precisa ser um programador, você precisa ser um cara mais técnico, sim, Thiago. Eu acho que não é tão. Ela é feita assim para uma pessoa mais leiga conseguir usar, mas ela é realmente feita para um programador. Até porque após aqui, a gente precisa de uma camada de programação. Acho que ela realmente, inicialmente, ela foi feita para o programador mesmo. Mas ela já é bem mais no code. Um programador mais iniciante consegue se virar muito bem nisso aqui. Não, mas é isso. Então, acho que tudo começa no start e tudo termina no end, né? Então, você tem que ter um start e um end ali para fazer o negócio funcionar. E aí, o que você vai construir? Fechou, galera. Tá pronto o nosso agente. Início e fim, não. Vamos lá. Então, a gente vai construir basicamente aqui o nosso agente. Então, por padrão, ele inicia aqui, só para a gente entender o que ele tem de informações. Ele entende que o início dele aqui, ele vai receber um input, que é o input as text, que é o string mesmo que ele recebe. E eu posso adicionar variáveis, se eu quiser aqui ter informações que ele exija. Então, a gente pode trazer variáveis aqui. Por enquanto, a gente não vai trazer, a gente vai fazer um agente um pouquinho mais livre, mais dinâmico. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro é criar um agente de rota. E aí é o que a gente chama de router, né? Que basicamente dentro o que nós queremos fazer aqui é ter uma camada de um pequeno agentezinho aqui que vai interpretar a mensagem do usuário e ele vai retornar para a gente um menu. Então ele vai retornar para a gente se é evento, helpdesk ou alguma outra coisa para ele fazer uma ação, uma terceira ação de fallback. E aí que é basicamente quando nada das opções válidas funcionaram. E aí ele vai conseguir saber qual é o próximo caminho que ele vai fazer. Então, ao invés de a gente criar várias linhas de código aqui, o próprio agente faz isso para a gente. Então, eu só vou dar um nome dele aqui para router. E aí, aqui eu boto, basicamente, quando eu crio um agente, eu posso dar um nome para ele, só para facilitar aqui a nomenclatura. Aqui eu boto a instrução, que é o prompt dele. E aí, aqui eu posso trazer se eu quero o histórico do chat, qual modelo eu quero usar. Aqui para o nosso teste, a gente vai usar o modelo 4.1 nano para ser bem rápido. E aí, aqui a gente pode adicionar ferramentas, se a gente achar que que é interessante. Nós vamos ver isso mais para frente. E aqui eu posso também setar o formato do output. Então, a gente vai criar aqui, basicamente, esse agente e nós vamos testando. Deixa eu só configurar aqui. Deixa eu ver se aqui vai funcionar. Você é um agente super assistente para... Calma, péssimo ponto. Você é um assistente que tem o objetivo de conseguir identificar se o que o usuário está pedindo é uma pergunta relacionada a eventos ou uma pergunta relacionada a qualquer tipo de assistência de helpdesk. Você deverá retornar ou event para quando o usuário está pedindo alguma coisa de evento, ou helpdesk se o usuário estiver pedindo qualquer ajuda relacionada à dúvida, coisas que um suporte ajudaria. Se você não conseguir identificar, o teu objetivo é apenas dizer que é none o resultado. Isso aqui é só uma ferramenta que eu tenho de text-to-speech para facilitar a minha vida. Para quem usa bastante IA aqui, isso aqui ajuda bastante. Então ele criou aqui, você é um assistente, teu objetivo é identificar se o que está pedindo é uma pergunta relacionada a eventos ou se é uma pergunta relacionada a qualquer tipo de assistência helpdesk. Você deverá retornar events, ok? Event para quando o usuário estiver pedindo relacionado a eventos e helpdesk, só deixar minúsculo aqui, helpdesk, quando se tiver qualquer dúvida, se não é none. None. Tá, compartilha com o pessoal o que você usa de solução de conversão. Sabia que ia gerar essa dúvida. O que eu uso aqui é o Super Whisper. Ele é uma ferramenta gratuita para basicamente ele usa modelos aqui por debaixo dos panos para você conseguir. Ele faz o text to speech, ele é bem rápido, e aí logo em seguida ele já traduz, ajusta, corrige erro de português, e você inclusive pode setar configurações aqui dentro para que você possa talvez deixar uma resposta meio para definir, tá? Mas enfim, criei aqui o prompt.
Depois que eu criei o prompt aqui, o que eu quero fazer é retornar o output format. E aí o que a gente quer fazer aqui é mudar de text para JSON, porque a gente quer que ele só retorne esse event ou helpdesk ou none, que significa nada, nenhuma das opções. Eu venho aqui e clico em output format, boto JSON e adiciono um esquema. Para quem está acostumado aqui com código, vai ver que isso aqui é exatamente o que o Zod faz. É uma interface para fazer o Zod. O que deu, Thiago? Não, eu ia falar que, tipo, é o que a gente falou agora há pouco que o Evandro confirmou que, meu, eu preciso saber o que é um JSON para fazer isso aí? Talvez não. Talvez. Talvez não. Eu vejo muita gente não sabendo. O cara só sabe que ele tem que clicar ali e agora ele tem que usar um enum e ele não sabe o que é um enum para definir tipos específicos. Mas se ele souber programação, meu, ajuda muito. Mas Né? é importante. O Agent Builder ele foi feito para programadores. Ele não foi feito para não programadores. Isso é muito importante a gente ter essa premissa. Ele é uma ferramenta para ajudar programadores. Então, ele está atendendo nesse sentido. Eu acho que a experiência dele é ajustante para atender isso. Tanto que ele é bem user-friendly para programadores, né? Que é o que eu ia trazer aqui agora. Por exemplo, se tu for olhar o que essa interface faz aqui, ela é literalmente a construção interface visual do que o Zod faz. Então, ele tem um esquema, você adiciona aqui uma propriedade. No caso, eu quero uma propriedade chamada route, que é a rota. Eu vou dizer que ela é do tipo enum. Opa, tipo enum aqui. E aí ele pede os enums, que vai ser event, helpdesk ou none. E aí, se for ver exatamente como funciona o Zod. Então, basicamente, a partir de agora, o que ele vai retornar é isso daqui. Inclusive, se eu quiser vir aqui só para a gente fazer um teste, ó, a gente pode fazer um teste de preview aqui e fazer uma pergunta para ele. Eita, parece que a organização não está validada, está na sua conta. Calma aí, que eu criei no agente na errada, gente. Vou ter que criar de novo. Peraí. Deixa eu só copiar o prompt aqui, porque o prompt é mais chato de escrever. Mas é bom para mostrar pro pessoal depois dar um corte isso. Pessoal, a primeira vez que vocês forem fazer, vai Tem que verificar a aparecer conta. esse erro. Mostra lá Vou para mostrar galera aqui para ler. verificar a conta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que a galera Vocês vão não lê. tentar fazer o preview aqui, ó. Dá. Ele vai dizer que você precisa verificar sua conta. Você vai clicar aqui em verificar sua conta, sua organização, no caso. E aí você vai clicar aqui em verificar a organização. Ele vai te passar um QR Code. Esse linkzinho aqui é um QR Code. Você vai só precisar fazer uma foto do da sua identidade, tá? E ele verifica na hora. Aqui no caso eu só estava na empresa errada. Deixa eu só. Eu tenho duas organizações da Rocket aqui. Então, na errônea aqui. Deixa eu criar aqui o agente de novo. Então, só para a gente recapitular, então a gente aproveita aqui, ó, clica em Start, inicia um novo agente, bota o nosso prompt aqui dentro. Selecionei aqui, no nosso caso, o GPT 4.1 Nano, porque é um módulo mais rápido, ele é inteligente também. Para fazer isso aqui, ele é mais que suficiente. Seleciono aqui JSON, adicionar esquema, adicionar o nome da propriedade, chamar de route. Vou botar aquela do tipo enum, e aí eu boto event, helpdesk e none, que é nada. E aí, só lembrando que a gente instruiu o nosso prompt para usar esses valores aqui em cada uma das situações. É um prompt bem simples, para isso aqui resolve, tá? E aí o nosso agente se chama Alter. E aí eu só vou criar um end aqui para a gente conseguir testar, e se eu fazer um preview aqui e fazer uma pergunta do tipo o que é um boost? E aí ele vai passar todo o flow, ele entendeu que era uma parada de helpdesk, e ele retornou aqui que a nossa rota é helpdesk. Ou seja, foi uma pergunta de helpdesk mesmo, e ele conseguiu, de fato, entender que o que ele precisa retornar aqui para a gente é a rota helpdesk. E aí vocês já vão entender por que a gente está fazendo isso daqui. Se eu fazer uma outra pergunta do tipo, que dia é o NLW Pocket Iniciantes? Ele já vai entender provavelmente que é um evento, entendeu que é um evento, e aí ele retorna aqui que a rota é evento. Então, a partir disso aqui, a gente consegue trazer condicionais para dizer agora o que eu quero fazer. Então, se eu quiser trazer uma base de conhecimento só sobre um evento, se eu quiser trazer uma base de conhecimento só sobre helpdesk, eu consigo adicionar aqui. Então, a gente vai só encerrar esse end aqui, e a gente vai adicionar uma camada de if else. E aí agora entra a programação aqui. Bus, só um ponto, se tiver alguém aqui assistindo a gente agora que, nunca mexeu com nada de automação em geral, de agentes, cara, isso aí foi o que mudou o jogo, né? Porque se eu não tivesse um modelo de IA para me ajudar nesse reasoning, tipo, nesse pensamento dele interpretar o input do cara e direcionar para o lugar certo, porque ali, se a gente for ver, é muito simples. Ele entende o contexto da pergunta e aí ou ele joga para cá ou ele joga para lá, segundo as definições do formato do JSON ali que foi dado, né? Do prompt, na real. Do prompt que foi dado. Cara, isso sem IA não tem como. Tipo, você teria que ter alguma biblioteca, uma coisa que interpretasse o texto para poder retirar ali, né? Então, Perfeito. acho que isso é o que mudou o jogo aí.
E deixa muito mais fácil, né? Então a gente tem muita lógica de programação para deixar uma machine learning, né? Um próprio IA, uma LLM generativa que consegue entender, interpretar o que está sendo perguntado para simplificar. Então a gente, inclusive, é o que muitos dos sistemas estão fazendo hoje, né? Estão trazendo inteligência em etapas para diminuir código e você gasta o custo disso de processamento a nível de agente. Então é uma coisa bem que está acontecendo bastante. E aí, aqui para o nosso agente, a gente traz agora essa camada de fiel, se a gente pode adicionar cada uma das condições. E aí, agora, quando eu venho aqui, ó, quando eu entro aqui dentro dessa parte de condições, deixa eu dar só um zoom aqui para facilitar todo mundo ver, eu posso escrever aqui router. Route. Ih, calma aí, eu não conectei, né? Evento. Aqui, pronto. Ele não tinha entendido. Quando eu clico aqui, ele já vai entender que eu tenho um output parsed aqui, e aí ele já está com o valor de route, que é justamente a variável que a gente recebeu nesse agentezinho anterior. E aí eu posso dizer qual a comparação, que eu vou falar que é igual, e eu vou falar que ele tem que ser igual a events. E aí aqui é programação normal. Tem um errinho ali de typo. Deixa eu só clicar aqui, eu vejo nos events. Então, basicamente, ó, se é um evento, então ele vai só verificar se a minha rota, que esse cara aqui retornou para mim, é evento. Se não, ele vai ir para o else. E aí, aqui dentro do meu próprio if, eu posso adicionar um else que é helpdesk. E aí a gente faz a mesma coisa, route igual. Mostra pro pessoal, explica por que você teve que escrever, por que ele não apareceu ali. Tipo, se você não escrever nada em cima, ele aparece ainda assim? Ó, Ou se não? eu não escrever nada em cima, ele vai aparecer para mim aqui a opção route, que é a variável que vem daqui, né, que a gente definiu aqui dentro do response schema, route. Mas quando eu clico aqui, eu preciso passar não foi? Quando eu venho aqui, eu preciso selecionar a comparação, mas os valores aqui, eu preciso selecionar qual que é. Mas Eu isso tenho tá que ir aparecendo porque você escreveu helpdesk ou aquilo ali é só um label que não isso ali de cima? É. Perfeito. Tá. Não, isso aqui é o label, é só o label para a gente saber que é o que está acompanhando. Tá. Então, o que aparece aqui, ó, é o que está escrito aqui em cima. Pode ser qualquer coisa. Uhum. Ó, chama o agente de ajuda. Tá. Chama o agente de evento. Então, né, você deixa da lógica que você quiser aqui e fica a teu critério. Né? E a partir daqui, que o ideal seria ficar mais semântico, seria pergunta sobre evento, se não, dúvida em geral. Então, você traz desse formato aqui. Então, se for dúvida, pergunta sobre evento, a gente vai chamar um novo agente. Se for uma dúvida em geral, a gente vai chamar um agente diferente. Se não, a gente pode simplesmente também chamar um terceiro agente aqui. Então, cada um desses caras aqui vai chamar uma inteligência diferente. E aí, cada um deles pode ter um comportamento. É um novo fluxo totalmente separado para cada um deles. Vocês vão integrar o agente builder no novo chat? Vamos, a gente vai fazer isso daí, tá? A gente vai trazer aqui. Depois a gente vai botar isso aqui dentro do próprio SDK a nível de programação mesmo, tá? A gente vai ver o app funcionando em tempo real aqui para a gente trazer de ponta a ponta. Então a gente vai publicar isso aqui e vai para a parte de código também, tá? Mas agora que a gente está montando aqui, nós temos esses 3 agentes que a gente pode agora fazer o que a gente quiser. Então, para o agente de evento, vou chamar de agente de evento, o que eu vou querer fazer, tá? Eu tenho aqui dentro do meu computador, eu exportei um arquivo hoje mais cedo, que ele basicamente tem um arquivo sobre NLW que a gente tem aqui interna. Vou anexar aqui dentro. E aí, até para vocês saberem quais são todas as possibilidades que a gente tem aqui dentro do agente de ferramentas, a gente pode relacionar, trazer ela direto com o client tool, que é outro cliente, que provavelmente seja outro agente aqui dentro, Na verdade, esse do client tool aqui não é dos widgets, né? É outro agente interno deles aqui. O MCP Server, que é um MCP que você pode conectar. Então, se eu tiver um MCP, um desses que dá para conectar por padrão aqui, ou eu posso, inclusive que é via MCP, inclusive, o da Zapier lá, Thiago. É por MCP que conecta com o Zapier, tá? Mas eu posso trazer aqui o meu próprio MCP, se eu quiser conectar aqui. Como a Rocket ainda não tem nenhum MCP, a gente não vai trabalhar com MCP, mas a gente poderia ter um MCP aqui e conectar para fazer todas as integrações com esse agente, tá? Então, aqui nesse caso, como a gente não tem, nós vamos fazer hoje via File Search. Mas a gente também pode fazer uma Web Search aqui, e a gente vai trabalhar com isso no agente Helpdesk, ou eu posso ter um próprio
arquivo de código meu aqui, um interpretador de código, que eu fazer alguma coisa. Então, eu posso trazer aqui uma lógica minha, uma chamada API aqui dentro, se eu quiser, tá? Aí você seleciona um arquivo aqui, só precisaria dar uma lida como que ele está interpretando isso aqui, qual que é o padrão, qual é o export, porque isso aqui é provavelmente uma função que ele vai chamar aqui dentro da tool para fazer uma ação. Então, vamos supor que eu tenho uma ação que mexe no file system, vamos supor que eu tenho uma ação que faça uma chamada API, eu consigo fazer usando o code interpreter aqui, só que daí eu tenho que ler a documentação para entender qual o formato de responder, a gente já pode ver isso daqui. Você pode criar uma própria function aqui, então você pode criar uma função aqui por padrão, ou você pode customizar. E aí aqui você customiza uma resposta mais simples, como se fosse outro prompt. Tá? Novamente, a gente vai usar aqui o modelo 4.1. E aí aqui eu só vou pedir para ele descrever. Você é um assistente, e seu objetivo é dar todas as informações relacionadas ao evento. Se você não tiver nenhuma informação relacionada ao evento disponível com base na pergunta do usuário, você apenas deverá responder que você não sabe tal informação. Não responda nada que você não sabe, apenas o que está relacionado ao contexto e o arquivo que está em anexo. A palavra em anexo não foi boa aqui, porque esse arquivo não tem anexo. Uma tucol, então, ao contexto. Só mudei aqui, tá? Então, novamente, ele só criou aqui para mim o meu prompt. E aí, mantenho o meu histórico de chat, que faz sentido, porque vai que o usuário estava falando NAW, e depois ele fez uma pergunta secundária, então ele ainda entender que isso aqui está relacionado a esta parte. E aí eu posso fazer um segundo agente aqui, e esse segundo agente é o do nosso helpdesk. E aí, o que eu fiz aqui, tá? Eu separei um arquivinho, também com algumas coisas de helpdesk, um arquivo TXT. Tá, isso aqui só para vocês entenderem, também para não ficar ninguém às cegas aqui. O arquivo da NW é um PDF, né? E o arquivo do TXT é vários HTMLs, textos markdowns que eu peguei lá dentro do nosso helpdesk. Só que, enquanto eu fazia aqui, eu pensei, poxa, seria muito melhor se ele de fato conseguisse pegar em tempo real. Vai que amanhã alguém adiciona um suporte novo. Então, eu pensei da gente ali, ao invés de usar só arquivo, a gente usar um MCP, uma search aqui, um web search. Só que daí tem que ser o mini aqui. E aí aqui a gente pode botar o seguinte. Calma aí. Eu quero usar o modelo 5 aqui, porque o 5 tem mais coisa para fazer busca. Se não me engano, esse aqui. Aí depende do modelo, vai ter opções diferentes, né? Então, eu selecionei aqui o modelo 5 Nano, porque ele deixa eu limitar quais são os sites que eu quero fazer busca. E o site que eu quero fazer busca é o site do Helpdesk Rocketseat. Então, eu mando esse link aqui para ele, falo que o país é Brasil, para garantir que ele não vai encontrar nenhum outro Helpdesk. E aí tem aqui o quanto de contexto, como são textos pequenos, aqui medium tá ok. Aqui eu ainda posso selecionar meu arquivo de novo lá, que eu acabei de selecionar com o meu modelo. Pronto. E aqui, basicamente, eu vou falar, olha, você é um assistente de ajuda e seu objetivo é garantir que você vai tirar todas as dúvidas dos alunos com base no contexto que você tem. Faça buscas na internet e nos sites disponíveis para garantir que você consiga responder as perguntas e é isso. Beleza. Show, temos aqui o nosso modelo, o formato pode ser texto, e aí o nosso último agente aqui é basicamente um else qualquer, e a gente pode deixar ou ele não responder nada, ou a gente poderia simplesmente, até poderia botar uma resposta padrão aqui para não ser, mas a gente pode botar um agente que não tem problema. Apenas responda que você não tem informação e não consegue ajudar com essa dúvida em específico. Exatamente, as ferramentas vão mudar de acordo, Matheus, as ferramentas mudam de acordo com o modelo, porque cada modelo tem uma capacidade. Então, por exemplo, quando a gente está usando o GPT-5, ele tem mais capacidades do que o modelo ou o GPT-1 Nano e por aí vai, né? Então, aqui, para algumas ações específicas, vale muito mais a pena a gente usar modelos mais simples, como, por exemplo, o Nano, que ele é rápido, custo efetivo, mas ele dá uma delirada para mexer com ferramentas. Já o GPT-5, ele já é muito bom com ferramentas, ele tem sistema de busca integrado, enfim, então você consegue fazer algumas coisas extras. E aí, basicamente, aqui a gente tem o nosso agente pronto. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é antes que a gente termine, a gente pode mandar todo mundo aqui para o mesmo end. E aí a gente tem o agente pronto. Acho que agora a gente pode testar aqui. Vamos testar? Se tem alguma observação, alguma dúvida, Thiago, antes da gente testar? Não, até aqui tá tudo 100%. Galera, quem está estudando aqui, quem está acompanhando a gente, fez sentido esse workflow que a gente está fazendo aqui? Ele
tá fácil, ele tá óbvio, ele tá claro para vocês o que está acontecendo. Até a gente pode revisar antes de testar, mas ó, basicamente o que a gente tem aqui? Nós temos o início, onde basicamente ele vai sempre receber uma mensagem, o início é ele recebendo uma mensagem, e aí ele passa por um agente chamado router, a gente chamou que ele tem um prompt aqui. Basicamente, o que o objetivo dele é entender se a pergunta do usuário tem a ver com uma pergunta de eventos, tem a ver com uma pergunta de helpdesk, ou se ele não conseguiu identificar. E aí, basicamente, esse modelo, ele vem aqui e ele retorna um JSON para a gente, que vai ele usa um formato JSON para retornar um atributo, né, uma variável aqui chamada route, e essa route ela vai ser ou ou vai entender que é event, ou helpdesk, ou none. E aí, com base nisso daqui, a gente consegue fazer um if-else. E aí, esse if-else aqui, a gente basicamente condiciona, olha, se ele identificou na rota lá que é um evento, então vai usar o agente evento. Se ele identificou que é uma dúvida geral, ele vai usar esse agente aqui de dúvida geral. Agente de dúvidas. Se não, ele vai chamar o agente de fallback. Tá? E aí, baseado em cada um desses agentes, ele faz umas coisas. Nosso agente de evento, ele lê um arquivo que tem todos os textos sobre o nosso NLW. O nosso agente de dúvidas, ele faz pesquisa na internet, mas também usa um arquivo de algumas dúvidas. E o nosso agente de fallback só apenas diz que ele não consegue responder. Então, vamos lá para a nossa preview aqui desse workflow. Então, se eu vim aqui fazer uma pergunta do tipo assim, que dia é hoje? Vamos ver o que ele vai conseguir responder. Ele entendeu que, como é uma pergunta de dúvida, ele entendeu que é um helpdesk. Ele vai tentar encontrar alguma informação lá, vamos ver se ele vai conseguir responder. Tá pensando. Eu usei o 5 mini ou 5? Eu devia ter botado o reason embaixo, né? Ele vai fazer um reasoning gigante aqui. Aí depois eu explico a vocês como é que configura isso. Você pode botar para ele não ficar fazendo muito reasoning muito longo, senão ele fica longamente fazendo... Você viu ele pensando? Ó, a pergunta foi feita em português, então eu suponho que eu deva responder em português. Pois é. É muito bom a linha de Aí ele respondeu, raciocínio. ó, hoje é quarta-feira e tal. Mas beleza, ele usou o nosso agente de helpdesk aqui, tudo bem, ele teria acesso às pesquisas lá, ele não precisou usar, tá? Mas a gente pode fazer uma pergunta mais específica. E aí aqui a gente pode até pegar aqui dentro do nosso próprio helpdesk aqui, vamos pegar uma pergunta aqui específica que é como acessar o Discord da comunidade. Então aqui tem toda uma instrução de como acessar, então a gente pode, literalmente, eu vou fazer essa pergunta aqui. Ou não, vamos fazer uma pergunta de um jeito menos abrangente. Como acesso o Discord da comunidade? Vai. Vamos ver como que ele vai responder. Então, entendeu que é uma dor de helpdesk, ok? Então ele já foi redirecionado corretamente para o nosso agente correto. Já está executando aqui o agente de dúvidas. Está fazendo as pesquisas. Ele foi pesquisar na internet também, porque essa pergunta não estava no arquivo. Essa pergunta estava na internet. E aí ele encontrou a informação. Então, para acessar a comunidade Discord, faça passo tal, ó, vai na barra lateral da comunidade, fica no botão ajuda, ao clicar, e aí tudo isso daqui é o que está escrito aqui em cima. Então, ele pegou basicamente todo esse texto em tempo real numa busca, e ele está respondendo para a gente exatamente o que o nosso helpdesk está ali dentro. Né? E ele traz aqui o output para a gente. Eu posso fazer outras perguntas aqui, mas vamos testar agora o de evento. E se eu fazer uma pergunta do tipo, ainda dá tempo de me... até que dia vai a NLW? Pergunta assim. Como o arquivo só tem uma NLW, ele vai entender que é da Pocket. Então, ele já entendeu que a rota é evento, porque eu estou falando de dia, então dia, NLW é um evento, ele entendeu aqui que faça sentido. Eu poderia ter lá dentro do agente, aqui dentro do meu agente de router, eu poderia ter até especificado mais coisas para ele, tipo, palavras como NLW significa evento, palavras como desafio, alguma coisa pode ser evento, mas ele consegue entender de uma forma bem superficial aqui. E basicamente ele foi lá, leu o arquivo assim, que tinha e ele entendeu que, olha, o evento NLW iniciante vai até o dia 13 de outubro, último dia da oferta. Inclusive, porque esse aqui deu spoilers, né? A gente vai ter uma oferta hoje, e aí ele já deu spoiler que até o dia 13 de outubro tem a oferta. Ele lá dentro do arquivinho que eu mandei para ele, tem a data de final da oferta. Por isso que ele está dizendo até 3 de outubro, a data do evento, tá? E ele deu spoiler aqui para vocês. Mas é isso aí. Mas, por exemplo, eu posso perguntar assim, quais são os conteúdos da NLW? E aí, ele vai entender de novo, que é um evento, e aí, o evento NLW vai até o dia 13, está começando dia 6 de outubro, certificado previsto para o dia 14. Não tem essa informação no documento, aparentemente, né? Deixa eu ver o que esse documento tem de informação.
Ele pegou do Ele pegou do documento. nosso, ele É, pegou ele do nosso cita ali. documento de construção do evento. Acho que ele não tem os dados, esses dados aqui. Deixa eu ver aqui uma informação que tem lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Tem um link do guia do evento aqui? Tem. Eu vou pegar o guia do evento e vou botar o guia do evento. Faz mais sentido, não faz? Pode ser. Tá no Eu peguei aqui já. isso é muito rápido. Tá bom. Eu peguei aqui. Então vamos fazer o seguinte, para a gente pegar os dados mais específicos, faz mais sentido a gente pegar o guia do evento completo. Então, vamos pegar esse documento aqui, ó. Acho que até faz sentido aqui. A gente pode ou exportar ele, né? Então, como é um arquivo Notion, eu posso exportar. Eu não consigo exportar esse arquivo aqui, né? Então, vou botar o link mesmo dele aqui, ele pesquisa pelo link. E a gente vai ajustar o nosso, ao invés de ele fazer por arquivo. O que tinha nesse PDF que você É o colocou? que a gente usa para construir evento lá. É o interno. Aí provavelmente ele Tá. tem menos informações. Aí eu vou botar aqui, ó, para mínimo reasoning, para ele não ficar mais fazendo tanto reasoning que nem o outro. Só que se eu botar mínimo, ele não faz search. Tem que ser no low, para ele fazer um mínimo e um low. Já aproveitar, vou mudar isso aqui para fazer menos reasoning. E a gente bota o evento aqui para rodar de novo. Então, quais os... Deixa eu ver o que tem nesse documento aqui, só para a gente fazer umas perguntas que fazem sentido com eles. Aqui tu trouxe para quem esse evento. Qual o conteúdo do evento? Ó, que tem. Quais os conteúdos da NLW? E aí, basicamente, ele vai ler esse arquivo aqui e ele vai entender o que tem dentro desse arquivinho aqui. Nesse caso, a gente não expandiu o reasoning dele ali para ver o que ele está fazendo, mas eu imagino que não seja tipo um scrap básico, né? Ele literalmente deve acessar o link e navegar entre as partes, né? Não é só um scrapping que ele faz. É um scrap, ó. É? Uhum. Ó, aqui estão os conteúdos tipos da NLW Weekend. Conforme o Notion fala, o objetivo, o formato e como funciona a principal, para quem é evento público que acompanhar trilhas, preparação, configuração, guias de ambiente, tecnologias. Aí ele deu uma Tá mais viajada. ele está mais amplo aqui, né? É. Eu acho que ele não está conseguindo acessar esse arquivo. Tu consegue exportar para mim esse arquivo? Ué, mas aí ele foi pro Connect, ele foi para outro. Ué, tá errado. Nossa, ele foi para outro. Ah, é porque eu passei para ele uma URL e ele pesquisou várias URLs nossas e ele encontrou uma NLW Connect. Como eu não falei NLW, ele pegou várias na internet. Então, estou falando da NW Pocket Iniciantes. Então, olha só. Aí talvez pudesse até limitar só o que tem no arquivo, né? Nem o web não deveria. Provavelmente na forma que eu configurei aqui o link, ele está fazendo a web search. Então, provavelmente ele jogou eu botei, na verdade, não o link que ele fez a pesquisa, e sim quais links ele tem acesso. E aí ele verificou pelo domínio e procurou documentos que tem aquele link com... Ó, vamos ver se agora ele pegou o arquivo certo. Ó, que ele pegou Ó, ele não conseguiu encontrar o do agentes. Então, nesse caso, eu preciso exportar mesmo o arquivo, ó, porque aqui ele está fazendo o quê, ó? Ele faz uma web search, e aqui ele só pegou essa parte, ó. Porque ele, na verdade, ele não está pegando o link como um todo, né? Ele está pegando quais são sites autorizados. Então, aqui o Web Search não é o canal que ele deveria fazer. Não é um Web Scrap. Então, aqui eu deveria exportar. Deixa eu pegar o guia aqui pra gente. Eu devo ter acesso, né? Imagino que sim. Qual que é o nome? Tô como guia NLW. Deixa eu abrir aqui no nosso Notion interno. Aqui. Eu tenho, mas não é esse. Não é esse? Deixa eu ver Não. aqui. Vou dar um Ctrl K aqui enquanto... Porque eu acho que esse aí tá no Notion de educação. Não tá no Notion que eu tenho acesso. Tá. Peraí. Qualquer coisa também, posso vir aqui? Pelo seguinte. Vou dar um print nessa página. Deixa eu ver se ele vai conseguir imprimir aqui como PDF. Só para a gente fazer esse teste. Né? Ele consegue imprimir. Nossa, ele imprime com imagem? Não, com texto. Tá. Se resolve. Show. E aí a gente vem aqui no nosso Agent Builder.
Não imprimiu? Como é que ele imprimiu isso aqui? Good question. Downloads. Pronto. Agora ele vai criar o embed aqui do nosso arquivo. Criou o embed. E uma coisa que é legal é que, olha só, eu posso aqui dentro do File Search, eu posso selecionar também um banco de dados vetorial aqui dentro para mim, da própria OpenAI que ele tem, né? Então, se eu já tiver um banco aqui que eu já tenho local, eu poderia estar usando também como base. Vamos lá para agora a pergunta. Quais os conteúdos da NLW? Vamos ver se ele vai conseguir agora. Ele tá buscando nas internet ainda, em vez de buscar o documento, né? Não, agora ele fez helpdesk. É por isso, ele caiu no helpdesk. Quais os conteúdos do evento? Pocket. Você baixou... Essa é que essa minha pergunta aqui, ele não conseguiu rastrear, porque eu fiz só quais conteúdos da NLW. Achou que era uma dúvida normal, ele não rastreou como o evento, ele não usou esse agente. Agora ele está usando a gente. Pronto. Agora ele trouxe certinho. Aqui está o resumo da NLW Pocket Iniciantes. Propósito, formato NLW edição NLW focado em colocar práticas do Foco IA com trilhas de edificação. Você cria o projeto rápido, Prompt Manager, isso aqui. Pronto, isso mesmo. Então aqui é só porque ele estava pesquisando realmente no lugar errado. Talvez aqui a forma ideal da gente fazer isso daqui é se a gente jogar talvez aqui dentro da própria plataforma, a gente tem aqui as tags dos eventos, né? A gente poderia pegar acho que context tags, na verdade, catalog. Se eu talvez mandar o link aqui de conteúdos de eventos gravados, possivelmente ele consiga identificar tudo que tem aqui pelo nosso site. E aí ele rastreia isso daqui, ele conseguiria encontrar. Como não tem SLW, ele não ia encontrar, né? Mas ele ia acessar aqui as informações e ia ver os conteúdos. Então, uma forma da gente também fazer a busca aqui nesse caso. Ô, Buz, tem uma pergunta boa aqui, ó. Responde lá primeiro, do Rafael. Ele mandou essa, ó. Bem interessante, mas qual seria a vantagem do Agent Builder comparado com o N8N, se o N8N já faz exatamente isso que você acabou de mostrar? Boa. Cara, isso aí é uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho mais cedo hoje aqui na live. E a grande questão é o que para onde o OpenAI está indo, né? E aí existe um grande ponto. Primeiro que o Agent Builder, inicialmente, ele não é um matador do N8N. Elas podem funcionar em paralelo, elas funcionam juntas, mas ele é uma ferramenta para acelerar a criação de agentes em geral. E aí a grande questão é, qual que é a grande vantagem quando a gente olha para uma empresa como a OpenAI? Distribuição. A gente que está dentro de uma bolha, a gente conhece N8N, a gente conhece Zapier, a gente conhece Maker, mas existem muitas pessoas, por exemplo, a minha mãe, ou programadores mais novos, ou pessoas que são menos técnicas, que elas conhecem muito mais a OpenAI. Então, a partir do momento que a OpenAI vai deixando uma ferramenta como essa muito mais fácil, muito mais acessível para usuários não devs, eles vão ganhar em distribuição. Então, isso aqui é uma ferramenta que ela inicialmente está sendo feita para programadores, vai ganhar mais pessoas, porque tem muito mais pessoas que conhecem o OpenAI, então eles acabam ganhando nessa questão de distribuição. Mas ela não mata necessariamente uma outra. Elas podem ser usadas em conjuntos. Inclusive, a gente já mostrou hoje mais cedo, que eu posso vir aqui conectar, por exemplo, minha ferramenta com o MCP do próprio Zapier, que já está aqui. E o Zapier justamente faz algo semelhante ao que o N8N faz. Então, a gente poderia aqui, daqui a pouco, conectar com o N8N via MCP, conectar o N8N com um Make aqui também com o MCP. Então, essas ferramentas, na verdade, elas são complementares umas às outras, mas a grande sacada é que essa parte de orquestração, essa parte inicial aqui do teu fluxo, você consegue usar o Agent Builder para iniciar o teu trabalho. Então, você tem muito menos esforço para conseguir executar algumas coisas. Então, vamos supor que você pode usar um N8N para fazer várias integrações, ou o próprio Zapier ali, o Make, para fazer um fluxo que você já tem hoje e você jogar aqui dentro do próprio Agent Builder, só que para trazer um pouco de inteligência. Então, vai muito nesse sentido de como que você quer usar. Substitui? Não. Vai muito para como você também quer uma ferramenta que acaba competindo. Ela ainda está muito iniciante, ela tem bem menos features,
mas eventualmente ela vai ganhar seu espaço porque você está falando agora de um super app, né? Você está falando de um lugar onde você faz tudo pela OpenAI. Uhum. E eu colocaria também, ô Rafael, é que assim, respondendo bem diretamente o que você perguntou, tá? Qual que é a vantagem? Não tem vantagem de imediato. Talvez, ó, você vai ter uma infraestrutura da própria OpenAI para publicar isso. Então, você vai ter talvez uma facilidade maior, né, de disponibilizar os agentes que você está fazendo. E isso que o Buzi falou. Então, a vantagem é a OpenAI está se colocando não ao lado do N8N, está se colocando acima. Então, você consegue controlar outros orquestradores de agentes. Então, é uma forma de você ter acesso a tudo via MCP, tá? Mas, de novo, é muito recente, não dá pra gente falar. O que a gente consegue já colocar aqui, tirando todo o hype que a galera faz só por hype, é que, assim, não elimina a ferramenta, trabalha junto e vem com uma ideia excelente de simplificar, de você poder, num único fluxo, controlar workflows complexos, né, por assim dizer. Tá? Mas não existe uma vantagem super gigante, porque não é para substituir, é para andar junto. Tá? Boa. E agora, só para a gente concluir, vamos fazer a parte de publicação aqui, né? E aí, para publicar, só tirar a mensagem de destaque ali da live, Thiago. Para a gente fazer a publicação aqui, a gente vai descobrir uma coisa, que isso aqui não gera um link, não gera nada. Eu preciso agora fazer a parte de código, né? Então, fluxo da live aqui. E aí, quando a gente criar a publicação, ele vai mostrar para a gente aqui que a gente pode ou usar um link, que é o ID do workflow aqui que ele gerou para a gente, ou eu posso já usar o próprio SDK de agentes dele aqui para mim construir essa integração aqui dentro da minha API. Então, por exemplo, aqui dentro, só para a gente olhar um pouquinho de código, deixa eu só ver se eu abrir e fechar de novo aqui. Ele me mostra maiorzinho. Isso, pronto. Por exemplo, a gente vê aqui que ele tem todas as configurações que ele fez para usar o próprio agente SDK, como se, na verdade, eu não tivesse usando isso daqui diretamente essa construção, mas eu posso... É como se ele fosse uma forma de eu construir o meu código que eu vou usar do SDK da gente. Então, ele construiu aqui todos os tipos de arquivos que ele busca, toda a ferramental de web search, e aí ele monta o agente de router, ele monta o agente de evento, ele gerou um código para mim aqui usando a própria SDK de agentes da OpenAI. Essa é uma das formas de você usar ele. Então, basicamente, ele montou o agente aqui para ele é muito mais como se fosse ele é muito mais um builder de código atualmente do que um builder do agente. Ele monta, ele funciona, mas por trás dos panos ele está gerando esse código aqui, tá? E aí, outra forma de usar é usando o próprio ChatKit. E aí, o ChatKit aqui, só para a gente entender, é essa interface nova aqui de SDK deles, de você conseguir trazer um chat para dentro da sua plataforma usando só front-end. E aí é o que a gente vai fazer aqui, tá? Entrando aqui no ChatKit, só para vocês verem, que no final da documentação, a gente vai ter alguns exemplos de construção. Então, ele tem a documentação no GitHub para você acompanhar. Ele tem aqui tanto em JavaScript quanto Python. E aí você tem algumas UIs aqui que já que ele tem para usar. A gente vai, inclusive, depois testar aqui o Widget Builder, que é uma das coisas que a gente quer mostrar. Tem o Playground aqui do chat também. Mas a gente tem aqui 2 repositórios para a gente testar como que ficaria o nosso projeto, o nosso código usando isso. Então, a gente vai usar esse Start Repo que tem aqui. Basicamente, é só você vir no link dele, clonar o repositório. Deixa eu só ver, que eu acho que eu já clonei ele. Deixa eu remover aqui e a gente faz do zero. Tá? Então, basicamente, eu vou vir aqui, eu vou dar um git clone no repositório lá da OpenAI. Vou acessar esse repositório. Tá? Vou abrir aqui no curso. Mas pode ser em qualquer editor, whatever. Deixa eu só abrir. Ele abriu aqui em outra janela, peraí. Ele abriu aqui. Deixa eu só também abrir. Daí eu vou duplicar aqui o variável de ambiente, tá? Importante. E a gente tem um arquivo de variável de ambiente, a gente vai precisar aqui do nosso workflow ID, que foi aquele que foi gerado agora para a gente. Então a gente vai pegar ele aqui dentro do workflow ID, nosso agente. Então a gente, só para lembrar, ó, clicamos aqui em código depois que a gente publicou, né? A gente clica aqui e copia o chat ID, workflow ID, e eu substituo aqui na variável de ambiente. Essa variável aqui eu vou ter que botar aqui escondido só para
que não quer ninguém usando nossas chaves. Deixa eu só puxar isso aqui para outra aba. E aí eu vou puxar uma chavezinha aqui para nós. Enquanto isso, eu só vou botar aqui para rodar. Opa, na verdade, para rodar eu tenho que primeiro instalar os pacotes. Ué? O que deu de errado aqui? Deixa eu fazer por aqui. Acho que a pastinha que está ali está errada, porque eu movi ela do arquivo. Então, só vim aqui no meu terminal, estou dentro da pastinha e mandei instalar os pacotes do NPM. Enquanto isso, eu vou gerar uma chave aqui para a gente usar na live. Live. Ô, Buzi, pra galera que tá vendo aí, por que a gente tá mexendo com código aqui? O que você quer montar? Você quer montar a interface você? É por isso que você tá pegando o código? Boa, não, importante. O que acontece aqui? Vazou. O que acontece? O Agent Builder, ele basicamente ele gera para mim a interface do agente. Ele monta o fluxo inteiro dele. Só que ele não publica isso de forma para a gente, onde a gente consiga ter um acesso. O que ele faz para mim é basicamente que eu tenha acesso a uma API daquele agente. Então, o que vai acontecer aqui? Essa interface aqui é uma interface de front-end. A gente vai ver um projeto React mesmo, que a própria OpenAI disponibiliza para a gente. E aí ele usa a SDK deles de chat aqui, do ChatKit, para construir esse chatzinho aqui, que a gente já vai ver, que é só uma interface visual. Isso aqui pode ser qualquer um que usa, ele está batendo no fim uma API aqui dentro. Então, aqui dentro você pode usar o ChatKit, mas você pode usar o Vercel AI SDK, pode usar o Mastra para conectar, tá? E aí ela vai bater numa API, que é essa API que ele criou aqui para a gente, que é essa de criar sessões. Essa API aqui, basicamente, o que ela faz? Ela basicamente ela só garante que eu estou fazendo um post e ela faz uma integração lá dentro da API da OpenAI para fazer a chamada com o meu workflow. Então ela está basicamente aqui fazendo. Cadê a request aqui? Ó. Ela faz uma requisição para mim aqui dentro, lá para a API ChatKit/sessions, com o meu token da API e com o meu workflow ID. Então ele vai pegar basicamente o meu workflow ID e ele vai conseguir integrar com isso. E basicamente toda vez que eu mando um post para cá, uma mensagem, ou seja, eu mando essa requisição para cá, ele roda todo o fluxo. Então aqui atrás, quando a gente desenhou nesse fluxozinho que o Agent Builder é o orquestrador que bate nos agentes, essa parte aqui de o usuário manda mensagem é o que a gente precisa construir. Isso aqui precisa ser agent, é o código, usando ChatKit da OpenAI. Então, basicamente, isso daqui usa o ChatKit da OpenAI. E aí a gente envia essa requisição lá para a API da OpenAI. Então, isso aqui tudo é via API. E aí é barra ChatKit barra session. Então, é assim que funciona. Então, o meu client-side, o meu projeto client, vai fazer uma requisição via API para o ChatKit barra sessions, e aí ele vai chamar essa função e vai me dar um retorno. Então, vou ter um input e um output. Né? E aí eu tenho todo um formato de mensagem aqui que a gente pode usar e gerenciar ele dentro do nosso front-end para a gente mostrar como que a gente quer. E aí, esse projeto que eu peguei aqui é um projeto que ele está pronto já da OpenAI de starter para a gente começar. Então, para a gente rodar ele aqui, só dar um npm run dev agora no projeto que eu baixei lá da OpenAI, só para lembrar vocês o que eu fiz aqui. Eu vim aqui dentro do aqui, logo que eu completei aqui o meu fluxo, eu vim em code, vim aqui dentro publiquei, né? E aí depois ele abre aqui para mim o ID do meu workflow e aí tem um linkzinho aqui pro ChatKit Invite Start. Vim aqui embaixo no final dessa página e baixei o repositório do Starter App. E aí que basicamente é um chat. 2 minutos aqui, tá? Já volto. Tá bom. E aí, com base nisso, a gente consegue criar nosso projeto. E aí agora rodei aqui o nosso projeto no localhost porta 3000. E aí ele gera esse chatzinho aqui. Opa! Aí o arquivo tinha que ser barra local. Peraí que eu criei a variável errada aqui. Só deixa eu mudar aqui no outro projeto, senão
Só deixa eu tirar, senão aqui vai vazar a chave de novo. Não quero que vaze a chave. Pronto. E aqui a gente vai ter que só rodar o projeto de novo. E agora vamos aqui para o nosso navegador. O F5 aqui ele já vai estar rodando. Então, ele vai carregar o assistente. E ele abre essa interface de chat. Eu posso vir aqui e perguntar assim: que dia que é a NW? E aí ele já vai funcionar como se fosse o agentezinho nosso. E aí o que ele está executando por debaixo dos panos é justamente o nosso fluxozinho aqui do agente. Né? Então, ele chamou a rota de evento. O NW ocorre do dia 6 ao dia 9, 21ª edição de 2025. E aí se eu perguntar assim, o que são os streaks da plataforma? E daí já é uma pergunta de dúvida, ele vai entender que é o helpdesk aqui dentro. E ele vai usar o nosso agente, vai fazer thinking aqui, né? Vai fazer a parte de reasoning. Que o nosso agente que a gente usou para fazer a busca é um agente de reasoning. Para buscar os resultados. E aí, basicamente, os streaks são uma sequência que você estuda a plataforma. Cada dia que você estuda, você ganha um boost. E aí você ganha um boost, tem toda a regra aqui que tem. E aqui os links do helpdesk que ele encontrou. Né? Se eu abro o link aqui, ele já tem a referência lá para o linkzinho que explica o nosso helpdesk. Então, basicamente, esse foi o agente que a gente construiu aqui dentro do nosso projeto, usando o Agent Builder novo da OpenAI, e basicamente ele rodando dentro de um projeto manual. Hoje, nessa live aqui, por causa do tempo, a gente não vai conseguir entrar muito nos detalhes do como funciona o código, mas, a gente analisando aqui de uma forma bem simples, basicamente ele chama esse componente de kit aqui, que é um componente, a princípio, que está aqui, está criado aqui dentro, um painel. Vamos ver como é que ele funciona. Basicamente, ele está usando aqui dentro importantes um hookzinho chamado useChatKit. E esse useChatKit, ele funciona provavelmente assim como o Vercel lá funciona da Vercel SDK. Ele provavelmente inicia toda a API, então faz toda a API que ele tem que chamar, quais são os ciclos que tem que mandar. Tem a questão de temas aqui, se quer mais visualização, provavelmente ele já deve montar o chat no geral. Tem algumas questões de start screen, então ele monta de fato todo o chat para você aqui do zero. Ele te dá uma UI bem fácil de você montar aqui, obviamente só seguindo toda a documentação. E aí aqui ele tem também como que funciona e como ele se comporta para cada uma das reasonings, né? E aí depois ele monta o chat inteiro. Então, basicamente, ele é um componente que consegue montar inteiro. Acho que é interessante depois a gente até olhar a documentação em uma outra live, talvez a gente desmembrando e criando ele de forma customizada, porque eu acredito que esse aqui é o chat que gera de forma mais automática, mas possivelmente aqui eu devo ter uma opção de... Até tem um histórico aqui de cada uma das perguntas, mas possivelmente aqui ele deve ter uma forma de você montar cada uma dos documentos mais manual. Ali, o Buzi, até para o pessoal, para ficar bem claro para o pessoal, né? É que do jeito que você falou, talvez tenha gerado uma dupla interpretação de que não tem como publicar direto. Quando a gente compara com, por exemplo, o recurso da OpenAI lá de Custom GPT, que você gera um link e disponibiliza para a pessoa, de fato, esse recurso novo não tem esse link público. Não, esse não tem. Mas ele trouxe duas coisas, né? Quando você vai em Publish, vai lá em Publish para nós ver em Deploy ali. É que depois que você deployou, ele já publicou, né? Isso, pronto. Então, assim, tem duas opções. O Agent SDK é quando você quer estar do seu lado. Aí me corrija, Buzi. Então, eu quero baixar o código, eu quero fazer alteração, eu quero criar o meu front até da forma como aquela saída do agente vai aparecer. Então, eu consigo personalizar até esse nível. Mas eu fazendo. Não, o Agent SDK aqui é basicamente o seguinte: é você codando esse fluxo. Pensa que isso aqui, ele por debaixo dos panos, ele tem várias funções que estão sendo chamadas, certo? Vários métodos de código. O que o Agent SDK está fazendo aqui é justamente esse workflow exato aqui em linhas de código. Então, basicamente, é como se o Agent Builder ele pode servir de duas formas. Eu posso ou usar ele como um cloud, e aí quando eu uso como cloud, eu só ele como back-end no cloud, e aí eu uso esse workflow do ChatKit, ou seja, eu só preciso falar para o meu front-end, bater na API
desse workflow, né? Agora, se eu usar o agente SDK, no fim de contas, aqui o que ele fez para mim, ó, foi só gerar o código para fazer esse mesmo fluxo com código. Exato. Mas o resultado final fica do meu lado. Eu consigo ajustar ele e ele vai estar rodando dentro de um chat. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Então eu tenho o controle e eu posso fazer alteração na forma como essa saída vai aparecer, como ela vai aparecer na tela para o usuário. Eu posso integrar dentro do meu app e aí, de repente, tem um chatzinho que faz isso. Consegue. Se você quiser só usar o front-end, você usa o ChatKit. Se você quiser fazer o front-back, daí você usa o agente SDK. Mas os dois você precisa encontrar o front. É ali que eu quero chegar. Talvez a novidade mais interessante e que se aproxime dessa questão de ter um link público é o ChatKit. Porque aí a gente consegue criar a interface com essa ferramenta nova deles, né? E já consegue até adicionar o domínio nosso aí. Então, dessa forma, eu não precisaria botar a mão em código. Eu consigo pegar o resultado do agente, já jogar ele para essa interface que o ChatKit criou, e isso já vai estar disponível numa URL. Inclusive, eles têm o exemplo do mundinho lá, que é meio simplão, né? Mas vale a gente mostrar. Não sei se dá tempo a gente criar hoje aqui, para mostrar como é que ele funciona. O widget? Eles têm um exemplinho ali, tipo, de um deles funcionando. Não lembro qual que era a URL que tava. Quais são os custos? Aqui a gente pode pensar esse daqui, ó, talvez do evento. E usar esse pro... O que tu acha? Pode ser, eu acho que... enfim, para teste é legal. A gente edita ele aqui. Sem speakers. Acho que é isso aqui. Aí a gente faz download. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente entrou no agent. Vamos lá. O que a gente está fazendo aqui, tá? A gente está criando um widgetzinho para fazer isso daqui. Você vai vir aqui dentro do seu dashboard na verdade, lá dentro do Agent Builder aqui, dentro da dentro da documentação do... Nossa, existe deixar difícil de acessar isso aqui. É dentro da documentação da OpenAI aqui. Tá? Você vai entrar aqui dentro do docs da OpenAI, você vai ter aqui o ChatKit. Tá? ChatKit. Tem um link fácil de ver que tá no chat também, Buzi, que é o chatkit.studio, porque ele já mostra o exemplo que eu tô querendo dizer. Aqui, ó, ChatKit, só para eles verem onde é que a gente acessou isso aqui, e aí você tem o widget builder aqui, né? Pode falar. Se você acessar chatkit.studio sem o widget no começo, sem o widgets, ele vai mostrar um exemplo do que a gente pode fazer. E aí é aquela pegada que eles venderam na live, de que você pode fazer sem código. Que é isso aí, tá vendo? Então você tem o seu agente por trás dos panos dando um resultado, você tem uma integração, alguma coisa, e aí você tem uma interfacezinha que foi feito direto ali com essa ferramenta nova deles. Isso. E aí a aplicação é extremamente simples, né? Ela não tem uma aplicabilidade. É basicamente você colocar onde você gostaria de visitar e ele vai ficar pinando ali no mapa. Então, se você colocar que você quer visitar o Nepal, ele vai encontrar o Nepal, vai trazer um resumo, e aí tem os agentes, obviamente, por trás disso. Então, assim, você não precisa baixar e não precisa mexer. Aí a proposta do agente, tá vendo? Ele não entendeu. Você tem que colocar só onde você quer. Não, coloca só, tipo, Nepal, Rio de Janeiro. Aí ele vai pinar. Senão ele não funciona. Ah, não, mas ele fez aqui, ó. Isso. Mas ele mostrou Brasília, né? Tudo bem. Brasil, Rio de Janeiro. É que ele pega país, né, jovem? E não, Ele tá pegando por país. Coloca só um país, tipo, põe em qualquer país, aleatório. Será que ele vai entender pina? Pina não parece um bom verbo. Não, é só colocar o lugar. Ele pergunta onde você quer ir, né? É só isso que ele pergunta. Ah, tá. E aí ele vai jogando lá embaixo os countries que você visitou, né? Então,
assim, você não precisa necessariamente fazer a parte de SDKs e tudo mais, porque você pode usar esse novo meio de criar a interface. É esse que é o ponto, sabe? E aí, até a pergunta do Pedro, não tem nenhuma informação ainda sobre custos para criar, usar e ter o agente publicado. Por enquanto, é isso. Você consegue fazer e deixar gratuito. Tá? Mas a gente não ainda não sabe divulgaram a especificação disso. como é que isso vai funcionar. Mas é uma tática normal da OpenAI, tá? A OpenAI gosta de fazer isso. Eles deixam barato, fácil, muito aberto nos primeiros momentos e depois eles vão botando precificação em cima de uso e tal, porque o objetivo deles agora é distribuição, né? Então eles querem que o máximo possível de pessoas comecem a usar, tenham acesso, engajem com isso, façam adesão, e aí depois elas, de fato, vendam isso. Isso. Então, a gente tem as duas vertentes, né? Integração direta na aplicação, ou a gente pode só publicar direto por eles mesmo, via ChatKit, a aplicação. Eu acho que o exemplo mais claro, e aí acho que isso aqui seria um vídeo à parte, só da gente fazendo isso, né? Teríamos que testar ter mais alguns dias, porque é muito pouco tempo, né, para pegar, mas esse que tá no chat aqui, ó, acho que você tem ele também, Buzi. Se quiser abrir pra gente dar uma passada, que é aquele do pessoal da OpenAI fazendo o agente de viagem. Então, se você pegar ali, ela cria, 5 minutos, ela cria, mostra como é que ela vai fazer ali o esquema, mas a parte mais legal é nesse finalzinho, que aí ela vai lá, altera para que a saída do agente seja um JSON, né, que tem uma cor definida, que ele define via IA também, ele faz um link, tipo, uma cor definida para o país, que até gerou um meme depois aí, né, que ela pediu para Tóquio e a cor foi amarela. O pessoal tava zoando muito ontem, né, anteontem, no caso. Anteontem, né? E aí, ela usou o ChatKit lá para gerar essa interface, e aí ela publica. Então, ela mostra como é que é feito essa parte. Nessa hora ela tá explicando lá, tipo, você pode usar o igual você fez, ou você simplesmente vai lá, copia o ID do seu workflow e joga na saidinha dele ali. Acho que bem no finalzinho ela mostra como é que fica o resultado. Mostrou aqui antes. Foi ele antes? Tá. Aqui. Então, aí, isso aí, tem um vídeo grande, mostra, ele aparece dentro do chat. Sabe aquele chat que você montou? Então, tipo, você consegue jogar essa interface dentro do chat. Consegue. Você consegue personalizar a esse nível. Então, você continua tendo um ambiente de chat, só que agora você tem um front-end, né? As informações não vêm só em formato texto. Ele consegue ser renderizado lá dentro, um componente agora. Acho que essa aqui é a diferença. Mas é muito recente, né? Tipo, a gente precisa testar mais para trazer um uso real disso. Então, pessoal, esse foi a gente criando um agente usando a nova API da OpenAI, o Agent Builder, que basicamente cria todo esse workflow, permite a gente criar inúmeras possibilidades de agentes usando uma interface gráfica, e depois a gente consegue exportar isso para dentro das nossas aplicações, a gente codar da forma que a gente quiser, usando o ChatKit, que também é uma nova SDK da OpenAI, para que a gente possa customizar da forma que a gente quer. Tem muito mais, uma novidade que veio da OpenAI essa semana lá no evento da Dev Day, e a gente ainda está só no começo experimentando as possibilidades que dá para fazer. Tiagão, quer trazer alguma consideração? Eu acho que aqui a gente pôde ter um vislumbre, né, um pedacinho das infinitas possibilidades. São muito poucos dias ainda, né, para a gente ver qual que é a aplicabilidade real disso, mas já deu para ter uma ideia muito legal e tem muito a explorar nessa opção do ChatKit, né, da gente sair um pouco do código e ficar dentro da interface deles, quase que low code ali.